Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o seu coração. Escute bem, a palavra do Senhor, aliás, não simplesmente a palavra do Senhor, mas o próprio Jesus disse que uma fonte não jorra água doce e amarga do mesmo lugar ou da mesma fonte. Surgiu aí um tal de um carnaval gospel, né? Ou seja, as pessoas elas saem do mundo, das práticas lá do mundo, mas o mundo não sai dela. As práticas do mundo não saem dela. Quando você vê um grupo de pessoas que se diz ser cristão fazer um tal de um carnaval gospel, é porque estão sentindo saudade do passado. Lógico que essas imagens que você está vendo aqui não é de pessoas que se diz ser evangélica ou cristão, né? Essas imagens é para você entender pastores, pregadores, bispos, apóstolos, padres, missionário. Você que diz que o Brasil, olha só aí, que o Brasil é um país cristão. Eu queria que alguém comentasse aqui abaixo. Você que colocou na sua cabeça que o Brasil é um país cristão. Irmãos, como é que o Brasil é um país cristão se a nação brasileira pega as danças lá dos egípcios ou do Egito, as danças lá da África, as danças de vários lugares, as danças da Grécia, né? Esses países que eu citei aqui agora são países inimigos do cristianismo. Inimigos do cristianismo. Aí traz para o Brasil. Eu sempre digo que a Bíblia me relata ou me revela que a idolatria no passado era algo que deixava Deus furioso, revoltado. Porque a palavra de Deus diz que a idolatria é quando você levanta deuses além do nosso Deus. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos, acredito que e grande parte do mundo, a idolatria, quem é idólatra agora é cristão. Ou seja, quem mudou? Foi a palavra de Deus ou foi a visão de muitas pessoas? Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor não serão enganados, não serão confundidos. E eu tenho visto que muitos que se diz ser cristão estão enganados. A palavra de Deus diz que muitos são enganados e estão enganando. Ou seja, da maneira que eu sou enganado, eu também engano. Por quê? Porque às vezes você é enganado, então você vai passar para as pessoas aquilo que você aprendeu mesmo errado. Então, se eu engano, se eu aprendi errado, eu vou enganar também. Por quê? Porque eu estou passando algo que eu aprendi de forma errada. Né? Graças a Deus, eu tenho buscado muita força em Deus, visão de Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus não serão confundidos e nem enganados. Se você ainda está sendo confundido, se você tem alguma dúvida o que é certo, o que é errado, é porque você ainda não é uma pessoa cristã. Escute bem, eu estou dentro da palavra. Eu estou dentro da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: missionário, aonde está escrito que aqueles que são enganados também enganando e sendo enganado? Procure no Google, que é bom que você vai se envolver com as coisas de Deus, você vai bater a cabeça para aprender a respeito da palavra de Deus. Então eu não posso dizer que um país que em cada entrada de uma cidade, em cada saída tem
uma imagem de escultura dizendo que é o padroeiro ou a padroeira daquela cidade. O que quer dizer padroeiro ou padroeira? Intercessor, que guia, que intercede pela cidade, irmãos. E a Bíblia diz que somente Jesus é intercessor. Somente Jesus é intercessor. Então, como é que eu posso dizer que um país desse é um país cristão? É um país voltado para Deus? Se eu vejo que tem quebra de princípio, tem adultério espiritual, como é que eu vou dizer que um país desse é um país voltado para Deus? Se tem uma cambada de grupo que vai pular carnaval, blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Apocalipse, blasfemando dizendo que a palavra de Deus não vai se cumprir. Agora eu pergunto para você, irmão, Deus está aqui? Está. A Bíblia diz que Deus está até no inferno, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. O problema é que não é Deus estar. O problema é eu estar. O problema não é Deus estar presente. Deus está presente em todos os lugares. A Bíblia me ensina que Judas Iscariotes estava andando lado a lado com Jesus. Pedro andava lado a lado com Jesus. O segredo não é andar lado a lado com Jesus, porque Jesus está aí perto de você. Mas estar perto não quer dizer que está com você. Você vai em algum lugar, em um evento, está superlotado de gente, está cheio de pessoas do seu lado, mas não estão com você. Alguém está perto de mim não quer dizer que ele está comigo ou que eu estou com ele. Então deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Davi, ele dizia, se no abismo está a minha cama, lá eu sei que também te encontro. Ou seja, quando Davi disse, se no abismo está a minha cama, ele estava dizendo o quê? Se a minha cama estiver no inferno, lá também o Senhor está. Lá também o Senhor está. Irmãos, não se engane. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus está protegendo esse povo aqui? Lógico que Deus está aqui, e não é que Deus está protegendo, Deus está privando Satanás de tocar em muitas vidas aqui. Porque a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, né? Brabo, querendo nos estragar, mas Deus não deixa. Aliás, Deus não deixa até um certo ponto. Chega alguns momentos que Deus permite o diabo tragar, destruir, aniquilar, ceifar a vida de alguém. Essa é a verdade. Ah, missionário, mas cadê a graça? A graça é para aqueles que vivem na prática da graça. O que é viver na prática da graça? É aqueles que faz validar a morte de Cristo na vida dela, né? Às vezes as pessoas elas vivem doentes porque ela ainda não validou a morte de Cristo na vida dela. As pessoas vivem desprotegidas porque ainda ela não invalidou a morte de Cristo na vida dela. Agora, voltando para o país cristão que muitos dizem. Como é que o nosso Brasil é um país cristão? Se nas entradas, nas saídas da cidade tem uma imagem de escultura dizendo, esse aqui é o padroeiro da cidade. É a padroeira da cidade. Padroeiro, padroeira quer dizer intercessor, guia. É aqueles que é mediador, que leva você até Deus, irmão. Isso não é verdade, só existe um mediador que leva o homem até Deus. Esse mediador é quem? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso eu digo para vocês, o Brasil pode ser um país cristão ainda, mas ainda é um país idólatra, egoísta, prepotente, soberbo, ganancioso, materialista, carnal, prostituto, adúltero. Porque o que dizer prostituto?
Prostituto, humanamente falando, é aquela moça, aquele rapaz solteiro que deita com um e com outra. Com um e com outra. Existe a prostituição espiritual. É aqueles que não sabem quem adora. Um dia adora São do Ramo, outro dia adora São Benedito, outro dia adora Santo Antônio, outro dia adora Aparecida, outro dia adora Santa Maria, né? Que eles dizem que é a mãe de Jesus, realmente é a mãe de Jesus, mas ela está morta, ela não ressuscitou. Outro dia, ela acredita na simpatia, ela acredita no signo, no horóscopo. É ou não é assim? Como é que eu vou dizer que um país desse é um país cristão? Eu quero convidar você para abrir sua mente. Abra sua mente, meu irmão. Agora inventaram um carnaval gospel, né? As pessoas estão dentro da igreja, sentem saudade do carnaval do passado e inventa que vai evangelizar no meio do carnaval, mas não vai evangelizar. Vai se evangelizar. Vai evangelizar para Satanás. Porque a Bíblia diz, eu vou repetir, Jesus diz que uma fonte não jorra água doce e amarga do mesmo lugar, da mesma fonte. Jesus diz, aquele que não está comigo, se espalha. Aquele que não está comigo, que não se junta comigo, se espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Irmão, o que é que você está pensando? Você está pensando que é bagunçado assim? Eu pergunto para você. Você que disse que o Brasil é um país cristão. Será mesmo? O Brasil é um país cristão? Você acredita nisso? Então me dá respaldo bíblico. Me dá um respaldo dentro da palavra de Deus, irmão. Essas danças egípcias, essas danças africanas, essas danças gregas que é trazida para o Brasil, essas danças que vêm lá do Oriente Médio, lá dos confins do mundo, para contaminar, não, que o Brasil já é um país contaminado. Aí tem uns aí que não tem visão e diz assim, não, o culpado disso é o governo. Não é, irmão. A palavra do Senhor diz, se não me engano, em Salmos 33, feliz a nação que o presidente é convertido. Não, não é assim que diz. A Bíblia diz assim, Salmos 33, se não me engano é Salmos 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a nação. Feliz é o país que as pessoas invocam o nome do Deus vivo. Não estou aqui desmoralizando religião de ninguém. Mas eu estou aqui para dizer que o mundo jaz do maligno. Você sabe o que quer dizer jaz? A palavra jaz quer dizer prostrado no maligno. A palavra jaz quer dizer morto no maligno. Ganho conquistado pelo maligno. É isso que diz a palavra de Deus. Agora você vê essa multidão. Você acha que isso que eles estão fazendo é para Jesus, irmão? Você já acha que isso que eles estão fazendo é para Jesus? Peça orientação a Deus. Peça visão a Deus. Repito. Aqueles que são do Senhor não serão confundidos e nem enganados. Tem uma cantora aí, que é admirável, né? Uma cantora cristã, gospel. Ela disse que quando for para o céu, vai sambar no céu. Irmão, no céu não tem tempo de sambar. No céu não existe nada mais, nada menos do que glória a Deus, adoração a Deus. Agora, se Cristo voltar hoje, o que será dessa terra? O que será dessa nação? A nação que muitos dizem que é um país cristão, pastores mesmo, pastores que têm certificado, pastores que são formados na teologia cristã ou evangélica, ou da crentice, diz que o Brasil é um país cristão. Me dá um respaldo para mim acreditar que o Brasil é um país cristão. Olha aí, gente. Olha a situação do nosso país que se diz ser cristão. E eu digo para você, as pessoas vão para um lugar desse, não tem medo da morte. Enfrenta chuva, sol, tempestade, falta de luz, falta de energia, né?
E aí eu digo para vocês, e os cristãos? Muitos deles sambando junto com os incrédulos, com os ímpios, invocando o império e o poder das trevas. A pergunta é essa: o Brasil é um país cristão? O Brasil é um país que realmente ama Deus? Você sabe quantas pessoas estão morrendo aqui? Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Aliás, você procure ser abençoado por Deus. Irmãos, Jesus está voltando. É o fim de tudo e de todos nesta terra. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.